Olá, um abraço a todos. Dicas de plantios, Juraci Pereira. Se você ainda não acessou meu canal, acesse Dicas de plantio Juraci Pereira e você vai ver vídeos interessantíssimos, dicas importantes para o seu plantio. Aqui agora hoje eu vou mostrar para vocês. Antes eu fiz uma cobertura com o NPK, né? E notei que até então não caiu, soltou a floração e não caiu nenhum botão, nem um limãozinho caiu, né? A planta não abortou nenhum limão, né? Então eu vou mostrar agora, como agora nós estamos no período de inverno, em algumas regiões inverno é chuva, em algumas regiões o inverno é seca. O ar é seco, é árido e não existe chuva. Quando vai fazer uma adubação de cobertura, tem que ser feito na época de chuva, para que a planta não queime, né? Porque se fizer uma adubação numa época de seca, uma época de inverno, se a pessoa não tiver uma plantação grande, né, tem que tomar o devido cuidado, né? A planta tem que estar bem hidratada antes de receber a adubação do NPK, né? E vou mostrar uma coisa para vocês também. Quando um pé de limão acontece de ter uma coloração diferente, é a ausência de fósforo. Quando ela está nessa seguinte forma, é a ausência de fósforo, né? Aqui eu apliquei um NPK completo, né? Porém a planta estava bem deficiente. Aqui ainda continuou também, olha. E ela manteve uma floração ali. Então eu diluí um pouco do NPK com água, né? E para fazer adubação de acordo com a época que você está, né? Não importa se está chovendo, ou se está fazendo seca, ou se está época de frio, né? O importante é que a planta tem que estar bem hidratada, né? Olha, aqui eu tenho um NPK diluído em água, né? E tenho aqui uma garrafa de PET também com água, né? E uma dica muito importante que eu vou falar para vocês sobre como conservar o NPK durante mais tempo, que você não perca, né? Porque pode acontecer de você, uma pessoa aí, né? Ir lá uma casa agropecuária ou então numa casa de agricultura e adquirir um NPK granulado, né? Para plantas, né? Plantas de cobertura. Então tem que ter medidas, né? Não vai colocando uma medida alta, grande, né? Utilize uma medida pequena, né? Para 2 litros, né? Uma pequena medida assim, olha, uma tampinha de desodorante, um cabinho de alumínio para não ter contato, porque o NPK no contato com as mãos, né? Se você for manusear, utilize luva, né? Agora, quando for fazer, né? Utilize um cabinho assim certinho, belezinha, né? E daí dá tranquilo para manusear, né? Outra forma que eu vou dizer para vocês é como armazenar o NPK, né? Caso você compre aí na casa agropecuária ou em outro lugar, né, um NPK bom, né, tem que armazenar ele num vidro, de preferência na embalagem, porque eles também vendem a granel a quantidade que você possa precisar, né? Aí acontece que deixa lá embaixo num saquinho bem arrumadinho, olha, tá certinho, olha. Aí armazena ele aqui, olha. Ele está aqui, olha, preso aqui, guardadinho, arrumadinho, não pega umidade e depois tira a quantidade que for utilizar, fecha direitinho da seguinte forma, assim, né? Coloque uma tampa com outro, um plástico que dê para ajudar a vedar, né? Hoje eu tô com um pouquinho de vento aqui, mas tá tranquilo, olha. Essa aqui foi um NPK 200520, né?
Talvez você tenha aí em mãos outro tipo de NPK, né? Tem que ser feito dessa forma, utilizando sempre medidas pequenas para uma planta pequena no vaso, ou se for uma planta grande, você utiliza uma medida maior, né? Tem que ver de acordo com as medidas. Uma medida pequena, né? Depois multiplica a quantidade de água e dilui, né? Caso é a época de chuva, né? Pode ser jogado em forma de grãos, né? Assim granulado mesmo, porque depois vai chover bastante, a quantidade de água vai ser enorme, né? Quando na época de seca, que a dificuldade de chuva, né? Uns 2 meses, 3 meses, e você quer colocar, uma exposição, a pessoa quer colocar um fertilizante para dar uma fortalecida na planta, para ela segurar os frutos, né? E não deixar cair, abortar, porque o ruim de uma árvore frutífera é ela começar a abortar. Olha, observa aqui do lado que não tem nenhum, olha, tá tudo sujo aqui ainda, caiu algumas folhas, não tem nenhum limãozinho caído, né? Então, aqui eu vou fazer assim, da seguinte forma. Aqui eu vou dar uma graduação na água, que tá pequenininha, né? Eu vou deixar bem pequenininha, né? Que aqui é o gotejamento que eu faço, né? Sempre quando para manter a planta hidratada, né? Ela facinho, de pouquinho assim, olha. E aqui eu vou ligar o outro, né? Um momentinho. Aqui está ligado aqui, olha. Ela forma de gotejamento, pode controlar aqui na ali, olha. Ela tá indo perfeito, olha. E a água também, olha. Porque é a época de inverno, então não pode ser o NPK puro. Aqui é somente para poder ajudar a sustentar os frutos, né? Porque a planta recebeu adubação de cobertura, né? E ainda notei que havia uma deficiência de fósforo, né? Por isso que a coloração das folhas estavam meio amareladas, né? Mas podemos fazer outro tipo de adubação. Quando é longa, as pessoas podem utilizar muitas vezes casca de ovo, casca de banana. E o fósforo, como obter o fósforo? Que é o fósforo, que é o NPK, que é a letra P, né? O fósforo pode ser obtido também de ossos, né? Ossos de animais, né? Ossos que não passaram por temperos, né? E também ele pode ser queimados, né? E depois ele transforma naquele pó. Aí, em alguns lugares se diz pó de osso, né? Mas é o fósforo, né? Quando ele é natural, a pessoa pode fazer também no lugar descampado, fazer uma fogueira, juntar um punhado de ossos, muitas vezes que estão lá no tempo, né? Coloca na fogueira, deixa queimar, separa aqueles ossos, né? Moe ele direitinho, obtém a letra P, que é o fósforo, né? Que é o NPK, né? E a casca de ovo também, que é o cálcio, né? E o nitrogênio que vem da casca da banana, né? Aí é uma adubação mais lenta, né? Quando você quer ou a pessoa quer fazer, pode ser feito dessa seguinte forma, né? Adquire um NPK químico e faça um uso adequado, né? Que daí a planta vai tirar um bom nutriente desse produto. Não pode ser colocado excessivamente, porque todo remédio que é demais faz mal, né? Tudo que é demais faz mal, então tem que ser controlado. Se vê que está saindo muito, né? Aí no caso eu fecho aqui em cima, né? Fecho aqui em cima, né? Enquanto tiver o gotejamento, mas deixar sair mais água do que o NPK, porque nesse período de seca, de inverno, a planta estão em hibernação. Muitas plantas estão em hibernação, né? Então não podemos descuidar, né?
Há plantas que não podemos colocar excesso de água, há plantas que há necessidade de água. No caso do limoeiro, não pode faltar água, senão os limões não vão estar totalmente cheios de caldos, né? Por isso temos que cuidar com exatidão de um limoeiro. Aqui até agora não caiu nenhum limão, né? Eu fiz a cobertura na época certa e fiz no mesmo sistema que eu fiz agora, né? Só que agora já começou a soltar bastante flora, né? E ainda persistiu algumas folhas amarelas. Resolvi fazer dessas seguintes formas. Dicas de plantios Juraci Pereira. Se você ainda não acessou o meu canal, acesse, veja com exatidão. Eu gosto de mostrar para vocês as minhas experiências, porque conhecimento passamos para frente, né? Todos nós somos uma biblioteca. Quando não estivermos mais aqui, pelo menos nossos conhecimentos vão estar, né? Um forte abraço a todos vocês. Deus a continue acompanhando, abençoando cada um. Força, persistência, bom ânimo. Temos que ter forte sempre, né? Cada um de nós tem uma jornada. Olha, observe, olha que maravilha, que bênção. Olha quantos limõezinhos. Nenhum amarelinho, olha, nenhum amarelinho, olha. Por isso que a adubação tem que ser no tempo certo, né? Outra hora eu vou mostrar para vocês de outras plantas. Se vocês tiverem perguntas ou quiser fazer um comentário, estou pronto para responder o comentário de todos, né? A gente tem que ser assim, né? Vamos compartilhar conhecimento, quem sabe, né? E aí, somos uma grande família. Um abraço a todos. Dicas de plantios Juraci Pereira. Essa cobertura é feita dessa forma, viu? Estou mostrando para vocês com exatidão. Não coloque em exagero a adubação para não danificar a sua planta. Não coloque em exagero para não danificar a sua planta. Se colocar assim uma adubação dessa forma, coloque uma vasilhinha com água também, um gotejamento com água, que daí a planta vai tirar o tanto necessário que ela precisa, né? E não vai causar nenhum dano, né? Ainda mais nesse período onde está havendo flora e formações de limões, né? Um abraço a todos, Deus abençoe vocês sempre, compartilhe meus vídeos, me dá um joinha. Me dá um joinha para o YouTube entender que o meu conteúdo é importante, é relevante, né? E indique meus vídeos para outras pessoas, para outras regiões. Deus abençoe vocês, que tudo de bom aconteça, né? Estamos juntos sempre, compartilhando conhecimento, né? A vida é assim. Hoje estamos aqui, amanhã não estaremos mais, né? O importante é que a gente compartilhe o conhecimento, porque todos nós somos uma grande biblioteca, né? Quando não estivermos mais aqui, pelo menos nossos conhecimentos estarão. Deus abençoe todos vocês.